estou fazendo uma atividade paralela aqui, mas eu queria só fazer um pedido aí. Quando o Carlos está falando, e quem está no mesmo microfone que ele, no mesmo ambiente, Cecília, Maninha, Cláudio falou aí agora que eu vi, fica horrível para quem está do lado de cá, a gente não consegue entender. Então, assim, quando a pessoa for falar, é melhor ou se aproximar do microfone ou esperar o outro silenciar, porque atrapalha, eu não consigo entender quando fala mais de uma pessoa ao mesmo tempo, quem está assistindo, pelo menos comigo é assim, não sei se os outros também percebem. Certo? Uma regrinha para ficar melhor, porque às vezes eu não consigo entender o que Carlos fala, Sim, porque quando tá outras pessoas falam. microfonia. Fica um zum, 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 e a gente não entende nada. Obrigada. O meu travou. Vocês estão ouvindo aí? Estamos. Quer dizer, estou. O meu travou aqui, não sei o que houve. Não estou Mas conseguindo. você conseguiu me ouvir, Carlos? Desculpa. Eu ouvi bem, eu ouvi bem. Eu vou sair e entrar de novo aqui. Vou sair e entrar novamente, porque o computador travou. Isso. Deu um problema aqui. Não está aceitando a minha. Pronto, estamos de volta aí. Estão ouvindo aí? Sim. Sim. Então, sem mais delongas, vamos começando, né?
Ela carregando aqui. Antes da gente começar, eu vou só ler 2 pontos que a gente ficou de... Aliás, um ponto que a gente ficou de retornar. Cristina, lembra sobre aquele assunto que você perguntou sobre as crianças que nascidas, mas não batizadas, quando morrem, né, elas realmente vão para o limbo, né? O limbo é aquele, entre aspas, lugar em que a pessoa não está sofrendo as penas do inferno, né, mas não consegue ter a visão beatífica de Deus. Então, é uma pena que a Igreja Moderna, né, ela teve uma comissão de teólogos criada por Paulo VI, que ele permitiu que até divulgasse um documento que as crianças, mesmo não sendo batizadas, que elas iriam para o céu. Porque, segundo eles, a misericórdia de Deus é grande, né? Então, não permitiria isso. Mas se a gente pensar dessa forma, então não se preocupe em batizar, né? Para que batizar? Se a igreja moderna diz que mesmo não batizado vai para o céu. Então, assim, é por isso que a gente tem que evitar ao máximo seguir o que a igreja moderna ensina, né? Por exemplo, hoje, na igreja moderna, está se comemorando o Dia de Cristo, Rei do Universo. Não é isso? Para quem foi na igreja, deve ter visto isso. Mas não é essa a tradição da igreja. A tradição da igreja, lembra que a gente falou sobre isso no dia 26 de outubro, que foi o último dia do mês o último domingo do mês de outubro, Sim. sempre celebrou Cristo Rei do Universo nessa data. Então, é importante a gente seguir a tradição, né? Porque senão vai acontecer o quê? Aos pouquinhos a gente vai perdendo fé. O que a igreja moderna falou agora? Que Nossa Senhora não é mais medianeira, nem é mais coredentora, não é isso? Isso. E está errado. A igreja sempre acreditou, apesar de não ser um dogma de fé, mas ela sempre acreditou e sempre houve teólogos falando sobre santos, falando sobre isso, que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. Tanto é que no dia 1º de outubro é comemorado o dia de Nossa Senhora Medianeira. Né? Medianeira. Então, a igreja moderna vai cada vez mais tirando a fé das pessoas. Eles não vão entendendo, não vão percebendo, porque é coisa sutil. Aí fica aí uns padres aí defendendo, não, mas o problema todo é porque eles querem aproximar os luteranos, né, os protestantes, os heresiarcas, né, os hereges, para entrar na igreja. Então, para você fazer isso, você tem que tirar, dizer que Nossa Senhora não é mãe de Deus, né? E aí começa assim, né, aos pouquinhos vai tirando aqui, aqui, ali, daqui a pouco. A gente tem que realmente ficar preocupado com isso. Hoje na homilia falou exatamente isso, que não é uma representação. Pois é, gente. Então, mais uma vez, reforço, por que a gente está aqui gastando esse nosso tempo aqui de ler o Catecismo de São Pio X, porque ele vai fortalecer a nossa fé. A doutrina fortalece a fé. Tá? Certo, Cristina? Então, foi isso que a gente ficou de rever aquele ponto. As batizadas a gente sabe que vai para o céu, mas as que não são batizadas, interessante que menos que não tenha pecado pessoal, mesmo depois da razão, ou seja, depois da idade da razão, 7 anos, elas também vão para o limbo. Estão me ouvindo aí? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Na semana passada, então, a gente viu o primeiro artigo do Credo, né? O primeiro artigo do Credo fala sobre o quê mesmo? Silêncio sepulcral.
Sobre Deus Pai Criador. Repete a pergunta aí que eu não ouvi, não. Ah, primeiro artigo do Credo, que a gente viu semana passada, foi sobre o que mesmo? Foi sobre Deus Pai Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Aí a gente falou sobre os anjos e depois falamos sobre o homem, a criação do homem, né? Foi esse o primeiro artigo. O segundo artigo é esse que nós vamos ver aqui hoje. E começa aqui com esse texto aqui. Presta bem atenção nesse texto, eu vou ler. Vocês estão vendo na tela, mas para quem não está vendo na tela, eu vou ler aqui. E presta bem atenção, né? O que ele fala? É uma parte do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, fala assim: imediatamente Jesus obrigou os seus discípulos a subir para a barca e a passarem antes dele a outra margem do lago, enquanto ele despedia as turbas. Despedidas as turbas, subiu só a um monte para orar. Quando chegou a noite, achava-se ali, entretanto, a barca achava-se a muitos estádios da terra e era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Porém, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, quando o viram andar sobre o mar, turbaram-se, dizendo: é um fantasma. E com medo começaram a gritar. Mas Jesus falou-lhes imediatamente, dizendo: tende confiança, sou eu, não temais. Ele está com erro de português aqui, não temais. Respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até onde estás, por sobre as águas. Ele disse... Ah, sim. Veja aí. Ele disse: vem. Descendo Pedro da barca, caminhava sobre a água para ir a Jesus. Vendo, porém, que o vento era forte, temeu e, começando a submergir-se, gritou, dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, o tomou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Depois que subiram para a barca, o vento cessou. Os que estavam na barca aproximaram-se dele e o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, esse evangelho aí, o contexto dele qual que é? Né? Jesus, ele acabou de fazer o milagre da multiplicação dos pães e ele vai, então aí começa essa parte que ele despede os discípulos, né? Enquanto ele vai orar. Então veja, ele deve ter terminado ali de fazer aquela pregação, né? E depois a multiplicação dos pães, dos peixes, ali por volta de, sei lá, 5 horas, 6 horas. E ele sai para orar. Ele vai para o monte para orar, como está dito aí, como está dizendo aí no começo desse evangelho. E os discípulos pegam o barco e vão para o outro lado da margem. Aí fala que na terceira vigília, sabe quanto é a terceira vigília? É 3 da manhã. Então Jesus ficou de 6 da noite até as 3 da manhã orando. E ele fazia muito isso. Jesus sempre fazia muito isso. Ele subia ao monte sozinho e ficava orando. Tá? Ou seja, é um exemplo para a gente de que tudo a gente faz sempre com o coração. Sempre, tudo. E aí, neste evangelho, depois desse primeiro milagre dos pães, a transformação, a multiplicação dos pães, ele faz o segundo milagre, que é andar sobre as águas. Tá? O que ele está fazendo aí? Ele está se revelando como Deus. Tanto é que, no final do evangelho, diz assim: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E logo em seguida, não está aí no evangelho, mas ele vai se perguntar aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? Aí um diz: é Elias, outro diz: é João Batista, não sei o que, tal. E ele diz: e vós, quem dizes que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Filho de Deus vivo.
tá? Então, Pedro, ele recebe essa graça de Deus, né? Jesus ainda diz para ele: bem-aventurado és tu, que não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Ou seja, Deus revela para Pedro que Jesus é o Filho de Deus. Então, é por aí que começa com esse contexto que começa esse segundo artigo do Credo. Então, vem a primeira pergunta. Que nos ensina o segundo artigo do Credo? E em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor? A resposta: o segundo artigo do Credo ensina-nos que o Filho de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ele é Deus eterno, todo-poderoso, Criador e Senhor como Pai, que se fez homem para nos salvar, e que o Filho de Deus, feito homem, se chama Jesus Cristo. E aqui é importante, gente, só relembrando que muita gente fala, canta, faz poesia como se Jesus fosse um homem santo, de grande moral, de grandes virtudes. Não! Jesus é Deus. É Deus que se encarnou e veio viver na história. Veio viver como nós vivemos. Com uma exceção apenas. Ele não pecou. A única coisa que ele não fez, que nós fazemos, é não pecar. Então, essa historinha de dizer assim, Jesus amado, não sei o quê, aquela historinha, aqueles romantismos que se vê aí, Fazezinho tem um bocado de música que fala muito romantismo de Jesus. Não é isso, gente. Eu não consigo ver Jesus como uma pessoa ali, que eu sou meu irmão. Né? Tem muitas coisas aqui. Esse último filme aí mesmo, é bem... Dá para você ver que... Pois é, essa não é a fé da igreja. A fé da igreja como está aqui. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por que se chama filho a segunda pessoa? Pergunta 69. A segunda pessoa chama-se filho porque é gerada pelo Pai por via de inteligência, desde toda a eternidade. E por este motivo se chama também verbo eterno do Pai. Você vê que a gente não tem... Eu vou provar para vocês que a gente não tem doutrina. Infelizmente, nossa sociedade brasileira, nós não temos doutrina. Isso já vem de muito tempo. E é por isso que muita gente não consegue evoluir na fé. Numa das reuniões, eu até comentei aqui outro dia, uma reunião de pastoral na igreja lá de Nossa Senhora da Luz, quando a gente participava, simplesmente tinha lá uma reunião que o povo não conseguia entender que Jesus era o Verbo eterno. Ele achou que foi um homem que nasceu lá em Maria há 2000 anos atrás. Um cidadão lá que veio com esse comentário. Era um evangelho do dia que falava sobre isso, e ele veio com essa história, porque o mundo estava mal, não sei o quê, aí veio um homem aí, nasceu para ajudar isso e aquilo. E aí eu comentei, não, mas ele não é um homem normal, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o cara não entendia isso. E aí foi aquela discussão e tal, eram pessoas mais idosas que eu. Você vê como uma coisa o cara já tinha anos de igreja, né, e não tinha esse conhecimento, não tinha essa consciência de que Jesus é Deus eterno, é o Verbo eterno, né? 70, pergunta 70. Sendo também nós filhos de Deus, por que Jesus se chama Filho único de Deus Pai? Resposta: Jesus Cristo chama-se Filho único de Deus porque só Ele é, por natureza, seu Filho, e nos seus filhos por criação e por adoção. E nós, né, somos seus filhos por adoção. Nós somos filhos de Deus por causa de Jesus. Porque quando ele se encarna no homem, quando ele assume uma natureza humana, né, ele começa a também nos ensinar, a nos mostrar a face de Deus. Então, lembra que na missa, quando o padre faz a mistura da água, né, aquela gota d'água no vinho, ali é a mistura da nossa humanidade em Jesus. E ele faz, então, a consagração do cálice. Ou seja, a gente está ali sendo oferecido junto com Jesus. Esse é o significado quando tem aquela mistura da água no cálice, né, no vinho que vai se transformar no sangue de Jesus. Então, Jesus
ele nos faz, né, ser também filho de Deus por adoção. Então, quando a gente tem essa união com Jesus, então, quando a pessoa é unida a Jesus, ela passa a ser... Quando é que ela vai ser unida? Quando é que ela vai ser filha de Deus? Quando ela recebe o batismo. O que é o batismo? A graça, né? A graça pela água do batismo, que foi Jesus quem nos deu esse sacramento, né? Pergunta 72. Por que o Filho de Deus, feito homem, se chama Jesus? Chama-se Jesus. O Filho de Deus, feito homem, chama-se Jesus, que quer dizer Salvador. Então, o significado de Jesus é esse, Salvador, porque nos salvou da morte eterna que merecíamos por nossos pecados. Então, a única forma que Deus achou para que a gente conseguisse ser salvo é através do sacrifício do nosso Senhor, Jesus. Porque não havia, se lembra que os antigos, na antiga aliança, o que eles faziam de sacrifício de boi, de carneiro, disso, daquilo, para fazer assim, a redenção, a remissão, mas não acontecia nada, porque voltava ao pecado. Então, Deus, o plano de Deus foi, quando Adão e Eva pecaram, né, perderam a graça, aí Deus toma aquela atitude, né, de fechar o paraíso, e eles não teriam mais aquela visão, né, da graça. Então, ele manda o próprio Filho para nos redimir na cruz. A única forma, você vê, o sacrifício de Jesus foi tão absurdo, tão grande, para significar o quanto que o quanto que é o problema do nosso pecado. Qual é o problema dos nossos pecados? Quão grave é para Deus nossos pecados? Cristina, ela saiu e voltou. Então, Jesus significa, então, Salvador. Tá? Quem foi que deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem? Foi o mesmo Pai Eterno que deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem, por meio do arcanjo São Gabriel, quando este anunciou à Virgem Santíssima o mistério da encarnação. Né? Então, lembrando lá aquela passagem onde o anjo São Gabriel aparece para Nossa Senhora, né? E diz, né, para ela que ela pergunta, né, primeiro se ela aceita, né? E ela, eis aqui a serva do Senhor, faça-me segundo a vossa vontade. Então ele diz que ele vai ser o Filho do Altíssimo, né? Vai se chamar Jesus. Então a gente fica sabendo disso pela própria revelação. Pergunta 74. Por que o Filho de Deus, feito homem, se chama também Cristo? O nome é Jesus Cristo, então o Jesus quer dizer Salvador, e Cristo, o Filho de Deus feito homem, chama-se também Cristo, que quer dizer ungido e consagrado. Porque antigamente se ungiam os reis, os sacerdotes, os profetas. Então Jesus é o Rei dos Reis, o sumo sacerdote, o sumo profeta. Tá? Então, veja, a igreja, ela quando ia haver a coroação do rei, ela ungia o rei. Né? O sacerdote também tem as mãos ungidas. Os profetas. Quem assistiu Davi, né, no Prime, lá tem uma cena onde Samuel faz a unção, né, com óleo de Davi, né, que ele vai ser o rei que vai governar por bastante tempo, lá depois de Saul, né? Então, Cristo, ele é ungido, né? E ele é o Rei dos Reis, o sumo sacerdote, o sumo profeta. Foi Jesus Cristo verdadeiramente ungido, consagrado com unção corporal? Então, aí vem a diferença. Enquanto nós, os humanos, eram ungidos pelo óleo, no caso de Jesus, não foi assim. A resposta lá, a unção de Jesus Cristo não foi corporal, como aconteceu lá com os antigos reis, sacerdotes, profetas, mas espiritual e divina, porque a plenitude da divindade habita nele substancialmente. Tá? Então, é uma diferença grande aí, né? Pergunta 76. Tiveram os homens algum conhecimento de Jesus Cristo
antes da sua vinda, lembra que a gente falou sobre as Sagradas Escrituras? Que toda ela, no Antigo Testamento, a gente só deve ler o Antigo Testamento vendo Jesus. Então, em várias e várias passagens, nós temos algum sinal, né, de Jesus ali, tá? Então, ele diz assim, sim, os homens tiveram conhecimento de Jesus antes da sua vinda, pela promessa do Messias que Deus fez aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a qual renovou aos santos patriarcas, e também pelas profecias e muitas figuras que o designavam. Então, tem várias passagens onde a gente deve enxergar Jesus ali naquela passagem. Quer ver um exemplo? Lembra quando Abraão foi fazer o sacrifício do próprio filho? E Deus pediu para fazer o sacrifício de Abraão, de Isaac. Lembra disso? Ali, na hora que ele vai fazer em obediência a Deus Pai, aí Deus diz, não, Abraão, não faça isso. Aí pega um carneiro que está ali do lado e manda ele fazer o sacrifício do carneiro. Esse carneiro ali é o significado do Jesus, né? E então Abraão ia sacrificar o próprio filho, tá? É Deus que está sacrificando o próprio filho. Então, assim, tem vários e vários exemplos que a gente pode citar aqui sobre Jesus já era, né? Já era visto, já era como se fosse uma profecia do que ia acontecer, né? Do que a gente sabe lá aí no Novo Testamento. Alguma pergunta? Não. Pergunta 76. Aliás, pergunta 77. Como sabemos nós que Jesus... Eu perguntei e ninguém falou nada aqui. Como sabemos nós que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e o Redentor prometido? A resposta: sabemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e o Redentor prometido, porque nele se cumpriu. Aí vem, ó. Primeiro, tudo o que anunciava as profecias. Tá? Então, lá no Antigo Testamento, alguém falou alguma coisa aí? Não. Lá no Antigo Testamento, todos os profetas anunciavam exatamente aquilo que ia acontecer no Novo Testamento. Como diz Santo Agostinho, né? O Novo Testamento está contido no Antigo. E o Antigo, aliás, o Antigo contém o Novo Testamento. E o Novo é a realização do Antigo. Né? Ou seja, aquilo que o Antigo Testamento falava, aconteceu exatamente no Novo Testamento. Lembra que, por exemplo, no livro do profeta Isaías, que foi escrito em torno de 700, 800 anos antes de Cristo, veja o quão realista é o que ele escreveu, né? Tudo a paixão de Jesus. Ele fala assim de uma forma muito categórica, muito evidente ali, né? Então ele é como se fosse o chamado proto-evangelho, de tão fiel a tudo aquilo que aconteceu lá com Jesus, né? Como é que é a passagem que diz? Não me afastei o rosto de quem me batia, de quem me arrancava a barba, mais ou menos nesse sentido, né? E segundo aqui, a pergunta é tudo o que representava as figuras do Antigo Testamento. Então, a gente tem a revelação, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Tudo que eles escreveram no Antigo Testamento realizou-se no Novo. Pergunta 78. Que prediziam as profecias acerca do Redentor? A resposta. As profecias prediziam acerca do Redentor a tribo e a família da qual devia sair. Né?
o lugar e o tempo do nascimento. Ou seja, lá na vila quase com a vila Nazaré, né? O tempo, né? Então, quem escreve bem isso é o Evangelho de Lucas, né? Ele é bem preciso lá, porque ele faz uma pesquisa, né? Então ele faz uma define, né, a questão de qual foi o reinado, né, de César Augusto. Então ele faz uma definição bem clara do tempo e do lugar onde Jesus nasceu, da genealogia dele, né? Vem lá desde Davi, né? Jesus filho de Davi, né? Os seus milagres e as mais minuciosas circunstâncias de sua paixão e morte, a sua ressurreição e ascensão ao céu, o seu reino espiritual, universal e perpétuo, que é a Santa Igreja Católica. Tá? Então, o fundamento da nossa fé é Jesus Cristo. É nele que a gente tem que basear toda nossa fé. Pergunta 79. Quais são as principais figuras do Redentor no Antigo Testamento? A senhora falou alguma coisa aí. Não deu para entender. Quer perguntar uma coisa, senhora? Não. Tá. Então, quais são as principais figuras do Antigo Testamento? Né? Aqui diz, ó, o inocente Abel, né? As figuras do inocente Abel, o sumo sacerdote Melquisedeque, o sacrifício de Isaac, né? José vendido pelos irmãos, o profeta Jonas, o cordeiro pascal e a serpente de bronze levantada por Moisés. Então, tem até Abel, o sacrifício de Isaac e o sacrifício de Isaac e a missa, né, o culto de Melquisedeque, né, eles estão bem claramente lá na missa. Logo depois da consagração do pão e do vinho, né, quando se transforma aí no corpo e no sangue de Jesus, o padre diz uma oração que diz assim, ó, aceitar esses sacrifícios muito mais do que foram o sacrifício de Abel, né, da oferta de Abel, o sacrifício de Isaac, ou seja, o Abraão, né, que pai da nossa fé, e de Melquisedeque, que é o sacerdote sem genealogia, né? Então, esses três, por exemplo, estão lá claramente na missa, no cano da missa. Né? José, lembra de José vendido pelos irmãos, né? José, ele acaba sendo vendido pelos irmãos, que tinham inveja dele, e isso foi até uma coisa boa que Deus aproveita, né, essa situação, que quando os judeus estão passando fome, eles vão para o Egito. E quem que eles vão encontrar lá? O irmão. O irmão que virou, digamos assim, o regente, né, do faraó, que mandava em tudo. E ele, José ali, ele dá o pão para os judeus, né, para os seus irmãos e para o povo judeu. Ele não ficou ressentido com isso. Ele vê nisso uma providência divina. Né? A serpente, né, levantada por Moisés no deserto, lembra dessa situação também, que Jesus, os israelitas estão morrendo por causa da picada de cobra, uma coisa assim, né? Então Moisés pega uma serpente de bronze, levanta e aí todos ficam sarados. Então essa serpente levantada aí, né, é Jesus sendo levantado na cruz, salva todo mundo do pecado. Pergunta no 80, como sabemos nós que Jesus é verdadeiramente Deus, né? É verdadeiro Deus? Sabemos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, né? A resposta. Primeiro, pelo testemunho do Pai Eterno, quando ele disse, este é meu Filho amado, no qual tenho posto todas as minhas complacências. Ouviu? Quando foi que deu
essa cena aí? Alguém lembra? Essa cena acontece 2 vezes. Deus fala 2 vezes essa frase aí. Este é Uma meu filho. foi no batismo, não foi? Exatamente, no batismo, quando Jesus pede para João Batista batizá-lo, e aí uma voz, né, sai da nuvem dizendo: Este é meu filho amado, no qual tenho posto todas as minhas complacências. Ouviu. E a segunda foi na transfiguração. Ele também diz a mesma coisa. Este é meu filho amado, no qual ponho todas as minhas complacências. Ma- Mais ou menos com as mesmas palavras, mas não exatamente as mesmas. Porque aí depende da tradução, depende de quem está relatando isso, né? A segunda foi pela afirmação do próprio Jesus Cristo, confirmada com os mais estupendos milagres. Então, veja que alguns profetas também fazem milagre, né? Por exemplo, o profeta Eliseu, ele ressuscitou uma pessoa, né? Ele multiplicou também pães, né? Mas Jesus fez muito mais que isso. Jesus, ele primeiro multiplicou, aparece a multiplicação dos pães 2 vezes, no capítulo 13, Mateus, e 14 também. Né? Ele anda sobre as águas. A primeira leitura, essa leitura que a gente fez aqui no começo, né? Ele andando sobre as águas. Tá? Quem é que faz isso? Quem é que acalma os ventos? Quem é que pode fazer isso? Um homem não pode fazer isso. Né? Se este homem fizer, é porque Deus deu poder a ele. Ou seja, Deus usa o homem. Como, por exemplo, usou Pedro, quando ele é inquirido lá pelo aleijado, né, que pede um dinheiro para ele lá na saída do templo, e Pedro fala assim, ó, eu não tenho um ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante. E o aleijado se levanta. Ou seja, Deus dá o poder ao homem, mas é ele que tem esse poder. Por exemplo, Deus não deu o poder, ou dá o poder para o sacerdote transformar o pão e o vinho no corpo e sangue. Um dos maiores milagres, se a gente vê isso todos os dias na Santa Missa, né? Quem diz que não acredita em milagre, vê um milagre desse, né? E não acreditar, é claro que não aparece assim de forma, não é aparência, né? É na fé. Nós cremos nisso porque nós temos fé. Por isso que a gente tem que dizer o tempo todo, aumentar a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumentar a minha fé. Pela doutrina dos apóstolos, a terceira condição que ele responde aqui. E pela tradição constante da Igreja Católica. E aqui que a gente está correndo o risco, né? Vai chegar um tempo que a situação... O Evangelho de hoje fala sobre isso, né? O Apocalipse chegando, né? Então, a gente começa assim, ó, o sacerdote hoje começa a dizer que Maria não é mais medianeira, Maria não é mais corredentora, tá? E aí vai, aí chega uma hora que Maria não é mãe de Deus. Se não é mãe de Deus, então, né? Para que recorrer a Maria? Ela não é medianeira? Eu vou direto a Jesus. O que que os protestantes fazem? Por que eu preciso falar com alguém? Eu vou direto a Deus. Você fala assim? Não. Eu não preciso de intercessão, mas tantos santos nos falam, né? Por exemplo, eu lembro aqui de São Luís Maria Grignion de Montfort. A maior graça que Deus nos deu, Deus Pai nos deu, foi seu próprio Filho. Veio por meio de quem? Por meio de Maria. Ora, se a maior das graças veio por meio dela, por que as outras graças menores não viriam também? É lógico isso. É muito lógico, não é? Quais são os principais milagres operados por Jesus Cristo?
Os principais milagres operados por Jesus Cristo são, além da sua ressurreição, a saúde restituída aos enfermos, a vista aos cegos, o ouvido aos surdos, a vida aos mortos. Né? O maior de todos aí, com certeza, é a ressurreição. Né? O milagre estupendo da ressurreição. Que muitos não creem. Bilhões de pessoas não creem. Tá? Milhões de pessoas acreditam que tem uma segunda vida, terceira vida, quarta vida, que são os espíritas, né? Eu mesmo, minha O bolo família. de Caná é um exemplo de mediação. Exatamente. Aquela é uma prova claríssima de que ela intervém, né? Foi por meio dela que ele fez o primeiro milagre natural, né? Que foi a transformação da água em vinho. Então, aí, quer dizer, vem aí uma nova doutrina aí, né? Contrária à doutrina de sempre, dizendo que não é. Então, toma muito cuidado com o que a gente está vendo aí na igreja, porque realmente é a longa caminhada da vaca indo para o brejo. Aconteceu isso mesmo, depois aí, o Papa disse que ela não é corredentora. Tem um documento. Acabou de sair um documento aí da igreja. Está se aceitando isso. Não está se aceitando. Eu não aceito e quem tem fé não aceita. Mas a maioria das pessoas que não sabe de nada, que não tem consciência de nada, que não tem doutrina, que não tem, né, que não tem, simplesmente vai à missa por ir e tal, e fica sabe, aquela coisa do... É pena, é uma pena. É uma pena. Né? Então, A corredenção está ligada à mediação, não é isso? Esse quer saber também. Então, Ela... Jesus é redentor. Quem foi que participou em tudo na vida de Jesus, senão Maria? Ela trouxe ele para o mundo no seu ventre. Ela amamentou. Ela ensinou ele, né, as coisas de criança. É claro que ela participou da vida de Jesus mais do que ninguém. Ela estava lá na cruz, presente lá, ela sozinha e mais o apóstolo João. Como dizer que ela não é corredentora? Óbvio que ela participou. Ela não é redentora na questão... o nome có é participar mais fielmente que qualquer outra pessoa. Quem mais fez isso, não Maria? Né? Mas isso na igreja nunca existiu. Dois padres celebrando a missa. É um padre só. Não, um padre só. Então, quando o padre Ou faz... celebra, que ele fala. Não existe. Não... Diz que está celebrando, o padre está do lado. Não existe isso. Isso não existe. Isso é criação da igreja nova. Isso não existe. Nunca existiu, porque é só um que celebra o sacrifício. Lá na cruz, quantas pessoas tinham fazendo sacrifício? Jesus Cristo, único. Mas não tem um ajudante ali do padre para tudo. Ali não é concelebração, ali é ajudando. Ali é um coroinha, né, que está ajudando para dar as coisas para ele, dar o cálice, entendeu? Para dar as coisas para ele. Tirar o evangelho, tirar o livro de um lado e passar para o outro. Isso não tem nada a ver com fazer o sacrifício. Isso não é fazer o sacrifício. O sacrifício é só de um. Então, Jesus, ele toma a pessoa do sacerdote, né, para atualizar os sacrifícios dele. Então, não existe essa coisa de ter vários padres celebrando. Isso é uma coisa maluca. Isso é uma loucura da igreja moderna. Eles sejam padres assim, ajudando com coroinha. Não existe isso. Não existe isso. Se é padre, não pode ser coroinha? Não existe isso. Padre não faz isso. Não pode Padre não faz. Padre não faz isso. O evangelho para cá, para passar, levar água no vinho. Mas tem um coroinha para fazer isso. É o coroinha que tem que fazer isso. Não é. Não, é claro. Tem que ter alguém ajudando. Né?
Isso parece meio esquisito, né? Mas era uma heresia da igreja de século V, que dizia, Nestório, né, que veio brigar aí com a igreja, dizendo, Nestório era patriarca da cidade de Constantinopla. Então, ele veio com uma ideia, né, de que em Jesus tinham duas pessoas, uma pessoa humana e uma pessoa divina, e por conta disso tinham duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E que Maria era mãe só do humano, da pessoa humana. Então, Maria não era mãe de Deus. Então, essa história... Então, quando você faz isso, você derruba um monte de coisas. Um monte de coisas. Você destrói praticamente... É um castelo que você vai destruindo. Então... Um verdadeiro absurdo, né? Então, assim... E não foi fecundada por um homem. Então não tem como ser de um homem. É um absurdo falar uma coisa dessa. Mas a igreja... As pessoas ouvem porque é conveniente aceitar e aceitam. Mas muita gente naquela época aceitou. A briga foi muito grande. Naquela época, a briga foi tão grande que teve morte, teve exílio de sacerdotes que defendiam o contrário. E eles continuaram. Até Calcedônia, isso foi em 431, no Conselho de Nicéia. Né? Ele não se deu por vencido, ele foi vencido, né, no concílio, aí naquele concílio foi declarado Maria, mãe de Deus, Theotokos, né, em grego, e aí o povo sai nas ruas comemorando e levando, né, o São Cirilo. Maria, mãe de Deus, mas foi a partir daí que veio a segunda, aí veio a segunda parte de Ave Maria. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós. Foi a partir daí que veio a segunda parte. Só se rezava a primeira parte. Ela foi completada aí nesse concílio de Nicéia. Então, olha só que absurdo. Ninguém participa da parte espiritual, só Deus. Só Deus pode ser. Ela não tinha essa parte espiritual. Quem não tinha? Só material. Não, dizem que Maria, as mais lindas, andam dizendo que Maria só é mãe do Jesus homem. Só que para ser mãe de Jesus homem, tem que ser fecundada por um homem. E ela não foi fecundada por um homem. Então não tem como. Isso é heresia fazer a afirmação dessa. Porque querem separar Maria da divindade. Mas ele podia afirmar que Deus, né, fecundou, mas ele tinha uma pessoa humana. Ele não é uma pessoa humana, ele é uma pessoa divina. Então, ele dizia assim, ó, quando Jesus realizava o milagre, era a pessoa divina que estava realizando. Quando ele realizava coisas comuns, como comer, beber, era a pessoa humana que estava fazendo isso. Então, ele vinha com essa história. E convenceu muita gente. Muita gente foi convencida nessa época. Quem fez isso? Na história. Patriarca de Constantinopla. Então, assim, as heresias acontecem exatamente para poder confirmar a verdade de fé. Tá? Então, Deus permite que isso aconteça para ser definido pela igreja qual que é a verdade de fé. Tá? Então, Jesus, ele só é uma pessoa divina, mas tem duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. E aí acontece uma situação, uma explicação que a igreja chama de união hipostática, que quer dizer o seguinte: essas duas naturezas, elas são unidas, mas não confundidas, né? São distintas, mas não separadas. Então, esse é um jogo de palavras, mas tem que entender assim: elas são distintas, mas não são separadas, e são unidas, mas não confundidas. Tá? Isso é que quer dizer a união hipostática. Então, esse é o segundo artigo do credo que nos ensina
né, Jesus Cristo como segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, que veio ao mundo com um objetivo claro, né, e bem definido. Foi o único homem que veio na Terra para morrer, para nos salvar. Porque nós não era para a gente morrer. Adão não ia morrer, Eva não ia morrer. Ia chegar um tempo que Deus ia levar diretamente para o céu. Esse era o projeto. Mas, como eles desobedeceram, como o pecado entrou no mundo, o pecado da desobediência entrou no mundo, aí houve o castigo. Né? Aí a gente vai sofrer por herança o pecado original, né? Todo mundo sofre, todo mundo herdou esse pecado, à exceção de duas pessoas, que foram Nossa Senhora, pelos méritos de Jesus Cristo. Mesmo Nossa Senhora sendo tão pura, tão imaculada, foi pelo mérito de Jesus Cristo. Está lá bem claro na bula, né, do Papa Pio IX, eu acho. Ele, pelos méritos de Jesus Cristo, Nossa Senhora nasceu sem o pecado original. Então, as únicas duas exceções na Terra, na humanidade, foi o próprio Jesus Cristo e Nossa Senhora. Então, não há... Então, o pecado original é como se fosse é um defeito que nós nascemos, né? Que nos leva a cometer maldades. Nos leva a falar mal das pessoas, nos leva a julgar mal as pessoas, ver a pessoa pela aparência e não pela pessoa. Isso é uma miséria humana. Uma miséria humana que foi herdada pelo pecado original, né? De pecado de Adão e Eva. Né? Aí tem os pecados pessoais, né? Que a gente... O pecado original, ele é retirado, né, quando ocorre o batismo. Aí a pessoa passa a ser filho da igreja, filho de Deus. E o pecado pessoal vai acontecer por causa das nossas misérias, nossas malícias, misérias, né, nossa falta de empenho em querer ser santo, eu nasci assim, vou morrer assim. Né? Então, essas coisas. Então, acho que é isso. Aí, na próxima semana, a gente vai ver o terceiro artigo do Credo. Não está calado aí, me fazendo uma pergunta, então acho que ficou bem claro aqui, né? É isso mesmo? Ok, Carlos Alberto. Valeu a aula aí. A palestra, a aula, não, palestra. Obrigado. Não há de quê. Para mim é uma aula. Tá Para bom. mim é uma catequese. Isso, pronto. Mas uma catequese não deixa de ser uma aula. Exatamente. Uhum. É mais que uma aula. Tá bom, já que não temos perguntas nem respostas, nem perguntas nem comentários, a gente pode encerrar então, né? Eu entendi o que você está falando. Quando a gente fala aqui, atrapalha. Os comentários, porque dá interferência. Lá em casa eu percebi a voz dele Mas a ficava. gente vai te responder, nem comentar nada. Não, mas é